Olá, tudo bem com vocês? Estou ansiosa para a minha palestra? Eu estou super ansiosa para palestrar para vocês. Então, aproveitando esse momento, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Amanda, esse aqui é o meu sinal. Eu sou acadêmica, sou surda, sou do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal Sem Fronteiras Sul. Eu me chamo Roberta. Esse aqui é meu sinal. Eu moro na cidade de Maceió, Alagoas, e serei a tradutora da Amanda na condução da palestra dela. Então, quero primeiramente agradecer a todos do evento do Latinoware pela proposta aceita por toda a equipe de disseminar esse evento. Também esse evento contará também com a tradução da Roberta, na tradução oral, na qual eu irei começar a apresentação pelos slides. Vamos lá? Então, a temática que eu irei abordar é sobre tecnologia assistiva a favor da independência do ser humano. Então, o objetivo que eu escolhi essa temática é porque esse tema me traz muito conhecimento, na qual as pessoas pensam que tecnologia assistiva é só para que público? Porque ainda faltam muitas informações. E hoje eu darei essas informações para vocês, que elas são muito pertinentes durante a minha apresentação. Porque muitos amigos, surdos, ouvintes, irão assistir essa palestra e irão ter a oportunidade de conhecer. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Então, eu irei me apresentar. Quem sou eu? Eu sou Amanda, eu sou estudante da Universidade Federal Fronteira Sul, da campus Santa Catarina Chapecó, na qual a abordagem na qual eu trabalho é a questão da tecnologia assistiva a favor da independência do ser humano, na qual também eu trabalho com a questão de iniciativas para mulheres em relação ao empoderamento feminino, na área de tecnologia e da informação, na qual eu frequento também um grupo de estudos WELS, também participo, sou coordenadora do núcleo da FESAI de Santa Catarina, na qual também trabalho na questão da FESAI Marketing, e amo fazer coisas que me desafiem na vida, me dando oportunidade. Próximo slide, por favor. Então, quando eu organizei esse roteiro para poder realizar algumas abordagens, na qual são pertinentes para que vocês gravem em suas mentes essas informações. A primeira delas seria a seguinte: como você conhece a tecnologia assistiva? O que se deve fazer para um projeto de tecnologia assistiva? Como é que isso deve ser feito? O projeto, ele finalizou? Então, como é que se deve ser feito essa organização? O terceiro seria em relação ao projeto. Ele finalizou e depois, o que se fazer? O quarto são as vantagens e as desvantagens da tecnologia assistiva. E a quinta opção que eu coloquei no meu roteiro são algumas dicas, tá bom?
Próximo slide, por favor. Então, você conhece a tecnologia assistiva? Vamos lá. Muitos estudos, pesquisas, cursos de aprimoramento de conhecimento, são bem pertinentes para essas informações que são bem simples. Então, o que é que necessita? Você ter uma rede de contatos, convivências com as pessoas que vivem na diversidade, pessoas com diversidade. Então, é importante você descobrir o que é relevante e logo saber o que é exatamente a tecnologia em si, a tecnologia assistiva. E também é importante que, ao momento que você realizar as suas pesquisas, que vocês reconheçam a importância de se trabalhar. Porque quando você tem um indivíduo na qual ele está inserido, que você cria algo em relação ao seu projeto, você tem que ter um objetivo. Como, por exemplo, quando você faz a criação de um projeto específico em relação, você tem que ter a convivência daquela pessoa, porque você tem que diagnosticar o que é feito naquele teu projeto, porque ele vai trazer para você o que é que realmente vai atingir como objetivo para aquele usuário que irá utilizar aquela tecnologia. Porque é dele que você reconhece a importância no que é compatível para que a pessoa utilize. Então, é importante que não se tenha, que você não só crie, mas que você tenha um contato de convivência, porque, assim, são situações que possam trazer benefícios. Então, quando você cria um projeto, você tem que ter aquela convivência com aquele grupo, você tem que perceber o que aquele grupo precisa, né? Quais são as suas limitações, quais são as barreiras que são denominadas naquele ato. Então, é importante você ter essa convivência no meio social com a diversidade. Próximo slide, por favor. Então, o que deve fazer para o projeto, o seu projeto, com o objetivo na tecnologia da informação? Ele deve se desenvolver com consciência, pois é um desafio que o projeto pode trazer nas intervenções relacionadas ao projeto. Então, é importante que tenha essa disseminação. Quando você, como por exemplo, quando você descobre o que precisa para se criar um projeto, o surdo vai gostar daquele projeto. Então, não é só assim. Então, é importante que você conviva, que você tenha aquela convivência de inclusão com a comunidade surda. Porque o surdo, quando você não convive, ele vai poder dar para você estratégias de como você vai organizar aquele projeto. Uma outra situação também é você descobrir o que é que precisa ser criado dentro do projeto, o que é útil para todas as pessoas. Porque quando você cria algo, você tem que ter um objetivo, você tem que ter as percepções, o contato, a convivência, porque dele trará os objetivos, as oportunidades, as criações que são sendo colocadas. Uma outra situação também é importante você ver a questão da diversidade dentro do seu projeto, porque você vai avaliar, você será avaliado pelas pessoas com quem você conhece bem, ver aquele público que você quer atender, o que é possível, o que não é possível, o que é vantajoso e o que não é. Então, é importante você ter o feedback do objetivo do seu projeto. Então, é importante esse feedback. Como uma outra questão, é você perceber, você entender o que é importante na criação do teu projeto, porque nele você consegue ver outros mecanismos. Próximo slide, por favor. Então,
Como, por exemplo, quando você organiza um projeto que ele já está organizado, projeto finalizado, e depois, o que é que você vai fazer? É só isso? Claro que não. Lembre-se que a tecnologia ela está sempre em avanço e que vocês têm que fixar na mente de vocês como se deve ser feito. A tecnologia ela está sempre modificando, ela está sempre em constante movimento, em constante avanço. Então, ela é muito rápida, os mecanismos tecnológicos. Então, não é só você finalizar o projeto e você armazenar ele ali naquele ambiente. E sim, você está sempre atualizando, fazendo os ajustes necessários e assim melhorando a cada dia. Então, isso é importante. Uma outra situação que eu gostaria também de mencionar é a questão da usabilidade. Você vê sempre quem está utilizando aquele seu produto, né? Trazendo acessibilidade para todos, né? Vocês vendo a questão da paisagem, a questão das intervenções, isso aí vocês têm que ter também esse mecanismo, essas adaptações acessíveis para todos os públicos, para que consiga ter uma visualização mais direta, para que aquela pessoa possa perceber e aceitar as opiniões daquele objetivo, daquela acessibilidade, porque é importante você também ter isso em mente nos seus projetos, porque a acessibilidade também faz parte daquele mecanismo. Então, é importante que vocês também observem a questão da usabilidade, tem a questão atrativa do seu produto, que as cores, ela traiam um objetivo. Então, vocês também têm que ver a questão da diversidade. Então, é importante também, ao momento de se buscar alterar, mudar e ter essa curiosidade. Sempre é bom perceber e aceitar as opiniões dos usuários. O que é que se deve melhorar, o que é que se não deve. Então, você vai utilizar, porque ele é o seu cliente. Então, o feedback dele é muito importante para o seu produto. Porque se ele diz assim, que o feedback dele, ele fala que é ruim, então ele vai te ajudar a melhorar e a planejar melhor o teu projeto. E você continuar sempre aprimorando, sempre buscando estratégias, estudando, tendo contato. Não é você deixar daquela forma de qualquer jeito, e sim você buscar se aprofundar daquele produto. Porque é necessário que haja esse aprimoramento, esse conhecimento, ele seja contínuo. Então, é importante que isso aconteça. Próximo slide, por favor. Então, nesse momento, eu passei para vocês algumas informações, agora eu vou passar para vocês as vantagens e as desvantagens da tecnologia assistiva. Então, como por exemplo, você organiza um determinado produto da tecnologia assistiva e você vai tentar fazer com que ele seja acessível para todos. Aí vocês falam, é impossível fazer isso. Então, assim, não é só assim. Então, vocês têm que buscar quais são as habilidades que se deve ser feita. Também é importante vocês observar a questão da linguagem, uma linguagem mais simples, para que seja formalizada para todos de uma forma mais simples, mais adequada, como, por exemplo, se você coloca um vocabulário que não é tão utilizado pelaquela comunidade, um termo específico. Por exemplo, você cria um aplicativo para crianças. Então, é importante que elas tenham essa linguagem da criança, a língua portuguesa, ela seja favorecida. Então, uma pessoa que vem de um outro país, ela vai ter acesso àquela informação, assim como a comunidade surda, porque é a língua dele, o surdo, a segunda língua dele é a língua portuguesa. Então, o surdo cego também, ele vai ser utilizado aquele aplicativo. Então, assim, quando ele já tem uma determinada idade, ele já vai começar a adquirir um vocabulário mais simples, mais usual. Então, é importante que se tenha, assim, essas adaptações, e ainda não se tem. Então, é importante que
que haja essas intervenções, porque é do modo tradicional, como era feito. No ensino fundamental era feito dessa forma, a tradicionalidade. Então, quando você utiliza, você também dá um fácil acesso ao uso daquele aplicativo. Então, é importante você dar também essas vantagens daquela informação. Também é importante que se coloque uma organização dentro da própria plataforma, que ela não seja só inacessível, mas que ela seja acessível. Então, que seja fácil, para que não haja tanta intervenções de se pedir para a pessoa ter que te auxiliar naquela determinada função. Então, assim, que não haja essa dependência do ouvinte para fazer, que haja essa independência. Então, é importante que se faça essa ferramenta. Próximo slide, por favor. Então, nesse momento, eu irei apresentar para vocês as desvantagens da tecnologia assistiva naquilo que não é tão formidável, como, por exemplo, muitas informações, elas são colocadas de formas desnecessárias e que não é interessante ser colocada ali, que não vai ser tão usual para aquele indivíduo. Vai trazer várias informações que não são tão pertinentes àquelas informações colocadas naquele instante. E também deve ser pensado na organização do projeto, qual é o tipo de projeto que deve ser feito, se ele é gratuito, se não é, para que ele não seja tão caro, né? Para que ele tenha uma flexibilização do produto. Como, por exemplo, se o surdo ele tiver uma dificuldade para poder acessar aquilo ali, porque ele é muito caro, mas aquele material, aquelas ferramentas e entre outras plataformas que são inúteis. Então, assim, então é importante que seja dada essas informações, mas que sejam de forma flexível, sejam pensadas, que haja essa flexibilidade, que não seja caro para aquele indivíduo. Então, assim, é importante que haja também essas tentativas de se trazer esse produto, mas que ele não seja caro, mas que ele seja organizado de uma forma simples, que seja vendido não de uma forma tão absurda. Uma outra situação que eu gostaria de mencionar é que muitas pessoas eles organizam as ferramentas de uma forma muito cara e muitas pessoas não têm a condição de ter aquele produto. Então, quando o usuário ele começa a perceber dessa forma, então pode acontecer algumas dúvidas para o usuário poder mexer naquela plataforma, na qual ela seja utilizada incorretamente. Então, assim, é importante que haja essas organizações para que não haja problema para quem esteja utilizando. Próximo slide, por favor. Então, queria mencionar para vocês uma dica que ela é muito importante entre pessoas e a área tecnológica. Então, a gente observa, e eu peço para que vocês gravem essa mensagem, né, por favor, para que vocês gravem em sua cabeça, que a pessoa e a tecnologia, como eu coloquei, ambas andam juntas. E que vocês, por favor, gravem essas informações por muito, muito tempo diante de vocês. Porque a tecnologia, ela nunca substituiu o homem. Nunca, nunca. Pois através de toda máquina, existe por trás um ser humano. Caso contrário, a máquina ela não funciona. Então, sem o comando, então a tecnologia nos proporciona muitas coisas. Mas não substitui o ser humano. Impossível que isso aconteça. Então, assim, ambos eles estão em evidência, ambos estão em parceria, como vocês sabem, a tecnologia
ela traz vários benefícios, várias coisas que possam ser formidáveis para o ser humano, mas que vocês tenham muito cuidado, porque a tecnologia ela, é impossível que ela substitua o homem. Uma máquina não substituirá, porque a tecnologia ela traz contribuições para o ser humano e não substituição. Próximo slide, por favor. Então, como vocês também podem acessar essa área de trabalho, que é uma rede de contato que a PESAI, o Fórum de Estudos na área da informática, na qual tem um grupo que se estuda especificamente na área tecnológica. Então, se vocês tiverem a curiosidade de conhecer esse grupo, ele é maravilhoso. Nós temos uma organização que são na área consuldos que estudam a tecnologia. Próximo slide, por favor. Então, se vocês tiverem algum interesse, acessem as minhas redes sociais, entrem em contato comigo, elas estão expostas aqui no slide. Deixa eu ver quantos minutos faltam para que eu possa concluir a minha fala. E eu queria aproveitar e passar algumas dicas para vocês. Eu acredito que seja importante, porque eu venho pensando em como trazer um mecanismo de tecnologia, porque o surdo, ele passa por diversas dificuldades, né, há anos que vem passando, e que ainda não se pensa em tecnologias de inclusão. Então, é importante que seja se colocado, que haja uma convivência com aquela comunidade, para que possa trazer benefícios, como, por exemplo, falta acessibilidade em várias instâncias. Eu, particularmente, eu gosto, mas eu fico muito triste, porque muitos surdos passam dificuldades para a questão da acessibilidade e ficam na dependência de outras pessoas para fazer a tradução de alguns aplicativos. Então, é um momento, existem surdos com uma faixa etária maior, que eles ficam dependentes de outras pessoas, como, por exemplo, no meu caso, eu, Amanda, eu sou mulher, eu quero fazer um agendamento particular na área da saúde, mas eu não quero ter o tradutor lá comigo para fazer as minhas particularidades. Vocês conseguiram entender a chave da questão? Então, eu queria ter o atendimento diretamente com aquele especialista na qual eu estava lá, sendo agendada. E ainda falta acessibilidade nessa área. Então, é importante que se haja uma obrigatoriedade do conhecimento da língua de sinais e que a tecnologia ela seja um recurso de aprimoramento e não substituição. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta que queiram mencionar nesse momento, estou disposta a responder. Então, falta pouco tempo para que eu possa concluir, e eu peço a vocês que, por favor, observem a questão das crianças, porque eu morava na zona rural, e lá não tinha internet para que eu tivesse acesso a algumas informações. E na casa dos meus familiares, lá tinha, né, internet, então eu baixei alguns aplicativos. E quando eu cheguei na minha casa, na zona rural, que eu fui acessar aquele aplicativo, eu percebi que ele só conseguiria ser acessível se tivesse internet. Como não tinha internet, eu não consegui utilizar. Então, assim, a tecnologia assistiva, ela pode trazer benefícios. Quer dizer que esses aplicativos, eles só podem funcionar se tiver internet. É possível que outros aplicativos possam funcionar sem internet.
Então, é a questão mesmo da convivência da pessoa com deficiência, porque a tecnologia assistível, ela vai dar várias informações, várias instruções, ele tem que ter aplicativos favoráveis para adolescentes, adultos, crianças, e entre outros. Olha, tem uma pergunta aqui, que me perguntaram assim, na sua opinião, o Avatar, né? Ele pergunta aqui, na sua opinião, sobre o Avatar, intérprete de Libras, alguém me perguntou assim. Então, assim, deixa eu dar a minha contribuição. Então, assim, eu sei que a comunidade surda, eles são contra a questão do Avatar. Eles são contra o Avatar, por quê? Vou explicar para vocês. O Avatar, ele não tem o mesmo conhecimento da língua de sinais que um ser humano, porque a questão da convivência, como eu já havia falado, dentro da comunidade surda, é um momento de se trabalhar, e o Avatar, às vezes, ele traz alguns erros. Então, assim, e muitas pessoas pensam que o Avatar pode substituir o ser humano, como eu já havia falado, é impossível nesse sentido. A comunidade surda, eles, de modo geral, eles precisam das expressões para a questão de compreensão das informações. E dentro da própria linguística, ele traz a língua de sinais expressiva, porque há uma variação linguística da língua de sinais. E a língua de sinais, ela não é universal, né? Ela é uma língua de sinais regional, na qual se utiliza-se por cada região. Então, assim, muitas pessoas pensam que é assim, que a comunidade surda vai utilizar esse mecanismo dessa forma, porque cada povo tem a sua cultura, a comunidade surda tem a sua cultura de convivência, de como se trabalhar a questão da comunicação, da usabilidade, a questão dos cursos da língua de sinais. Então, assim, o Avatar, impossível ele substituir o profissional, o tradutor e intérprete de Libras. Ele vai aprender sinais específicos, o Avatar, mas ele não vai trazer as expressões como o tradutor, porque é uma questão cultural. Por isso que eu sou contra a questão da utilização do Avatar para algumas informações. Então, assim, estamos com poucos minutos. Alguém mais quer me fazer mais alguma pergunta? Respondido? Alguém perguntou, o Darley falou aqui, será possível empresas de grandes aceitarem esse projeto de acessibilidade para o surdo? Porque a maioria das empresas já aceitam o Avatar como robô, né, em Libras. Então, assim, como eu já havia falado para vocês, né? Então, assim, eu não estou falando que é errado, né? Eu estou falando assim, que não é só você inserir aquilo ali e dizer que já está fazendo a acessibilidade. Então, assim, o que eu falei para vocês anteriormente é que tem que ter um planejamento, tem que ter uma convivência, incluir o usuário daquele projeto, para que ele possa dar suas contribuições, como no caso surdo. O sujeito surdo é importante que ele participe desse momento, para que ele possa dar as contribuições, porque a área tecnológica, ela traz essas intervenções, né, de compartilhamento, de usabilidade, mas tem que se sentir na pele o que é que o sujeito surdo sente. Então, assim, as empresas, elas não querem organizar um projeto voltado à tecnologia assistível, e isso me deixa muito triste, porque não se há um planejamento para esse grupo. Então, assim, é importante que se haja essas intervenções tecnológicas de tecnologia assistiva, como eu já havia falado. Então, assim, é algo que eu venho lutando constantemente pela comunidade surda, porque isso deve ser, isso não para, né? É uma continuidade. E isso me deixa muito triste e angustiada, mas infelizmente é dessa forma. O surdo, ele quando vê as empresas
utilizando aquela organização, aquele projeto, ele precisa ser pontuado, precisa ser colocado, reivindicado, né? Porque é um direito da pessoa. Então, assim, não é que seja ruim, né? Mas que a gente tenha a maneira de se mostrar em relação à legislação, que ela dá direito à pessoa surda à acessibilidade, seja ela na tecnologia ou não, e que o mundo não é tão fácil assim, né? Mas a gente sabe dos nossos direitos e a gente está sempre reivindicando, mas que ainda não é aceito, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que não falem mal, não é para falar mal, não é que eu discorde, mas, assim, é preciso que se haja essa compreensão, esse apontamento, né? Então, assim, eu sozinha não vou conseguir, eu preciso de um grupo. Então, eu tenho que ver quem é da comunidade surda que pode participar, porque nós somos uma comunidade imensa. Então, meu tempo já encerrou. Eu quero agradecer. Muito obrigada pela atenção de todos. E muito obrigada de verdade.